Seja bem-vindo ao WebPick, Marcos Custódio falando. Mais um vídeo hoje falando sobre os aplicativos da Zorro e as suas suítes aqui de soluções. Hoje nós vamos falar sobre um aplicativo que envolve segurança. O Zorro Vault é um aplicativo que permite que você tenha um cofre de senhas. Seus usuários não precisam mais saber as senhas das suas aplicações. O Zorro Vault pode armazenar todas essas senhas em um ambiente seguro, criptografado, para que os seus usuários consumam essas senhas dentro dos seus aplicativos. E o mais legal disso é que o Zorro Vault ele vai permitir que você tenha auditoria do acesso e restrições de acesso para determinadas senhas. Na minha tela, a gente vai ver o site do Zorro Vault, que é uma ferramenta, como eu disse aqui, de cofre de senhas, que você pode armazenar senhas pessoais ou corporativas. Todas essas senhas podem ser individuais, de equipe ou da sua empresa, compartilhando com as pessoas que realmente devem ter acesso a essas senhas. Na nossa empresa, nós não sabemos mais as nossas senhas, porque todas elas estão dentro de um Zorro Vault. Meus usuários precisam saber de uma única senha, a senha mestra de acesso, para que ele possa acessar depois os aplicativos que ele tem listado lá dentro da sua senha. O que a gente gosta bastante de falar aqui dentro do Zorro Vault é que você não vai usar mais planilhas para salvar suas senhas. As suas senhas elas estarão dentro de um ambiente seguro, totalmente auditável. E essas senhas elas podem ser de aplicativos em nuvem, podem ser de aplicativos on-premise, pode ser do seu ERP, pode ser a sua senha do banco. Todas elas ficam armazenadas dentro do Zorro Vault. O Zorro Vault pode ser acessado em dispositivos móveis, a partir de extensões dentro do seu navegador ou utilizando a interface, como nós vamos mostrar agora. Para acessar o Zorro Vault, eu preciso ter definido uma senha mestra. Essa senha é muito importante que a gente não esqueça, porque a partir dessa senha que eu vou acessar todas as outras senhas do sistema. Então eu vou colocar aqui minha senha mestra. Estou dentro do Zorro Vault. Todas essas aplicações que estão aqui são aplicações que nós lançamos de acesso e que eu tenho comigo ou compartilhado com outras pessoas da minha equipe. Essas senhas, pessoal, elas são armazenadas e criadas de uma maneira muito simples. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, uma senha para um site. Eu já tenho aplicativos já listados aqui, vários aplicativos listados. E caso você ainda não encontre o seu, você pode adicionar aqui um aplicativo personalizado. Então, senha teste. Essa senha, eu vou colocar aqui meu usuário é admin, a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou dizer que essa senha, ela vai ser para logar no site webpick.com.br. Cliquei em salvar. Senha teste. Quando eu quiser ver, consumir os usuários, basta eu clicar aqui no copiar. Se eu quiser ver minha senha, a senha está vista aqui, ok? Então, ok, criei uma senha. Quando eu tiver, por exemplo, no site aqui, ó, webpick.com.br, que é um exemplo, e eu estiver usando a minha extensão, veja que eu posso rapidamente encontrar essa senha teste e fazer login com ela, copiando e colando os elementos. Lembrando que depois que eu copiei a senha, ele vai ficar na minha área de transferência ali por 30 segundos. Mas eu poderia também não permitir que o usuário copiasse ou visse essa senha, mas que ele fizesse login usando o One Click Login. Que quando ele clica, ele abre a tela, ele vai procurar o local de fazer login e vai preencher essa senha para você. Os usuários não precisam saber aquela senha. E toda vez que a senha for consumida, ele vai aparecer dentro dos meus relatórios, mostrando quando que eu acessei aquela determinada senha. Como, por exemplo, esse log aqui. E aí eu vou ter uma série de relatórios voltados para a visualização de como que as senhas estão armazenadas, se elas são seguras ou não, como que os usuários estão utilizando essas senhas, qual grupo de usuários está utilizando essas senhas, quais terceiros, eu posso compartilhar essas senhas com terceiros, se eles estiverem usando o Zorro Vault. Então, por exemplo, nesse minha senha teste, eu posso compartilhar ela com outras pessoas aqui do meu time. Então, basta eu localizar a senha aqui. Vamos
Vamos voltar aqui na interface principal do Vault, nas minhas senhas. Aqui eu vou encontrar lá o teste. Opa, mas ele tá aqui, tem todas as senhas. Teste. Senha teste, eu posso compartilhar essa senha com uma pessoa do meu time agora. Vou compartilhar aqui com Mônica. Mônica não vai ver a senha, não vai poder modificar e não vai poder excluir. Mônica vai fazer apenas o acesso com One Click Login. E aí eu posso compartilhar isso com outras pessoas do meu time de acordo com a minha necessidade, com os usuários, com grupos de usuários e com terceiros. Que aí eu posso liberar essa senha para ele por um determinado período e depois de um determinado período ele perde acesso àquele link com aquela senha. Então, eu posso organizar as minhas senhas aqui também por pastas, tá? Criando pastas de acordo com a necessidade do meu negócio. Essas pastas elas podem ser gerenciadas por aqui. Eu poderia utilizar o Zorro Vault como o SSO da minha empresa também. E eu posso provisionar ele para os meus usuários, por exemplo, usando o Google Directory, usando o Active Directory da Microsoft também. Ele sincroniza com aplicações on-premise e em nuvem. Aqui eu vou ter toda a trilha de auditoria, né? Então, por exemplo, a senha que foi consumida por quem, ó? Quando que foi feito? Qual a versão do navegador dessa pessoa? A data, o horário, o IP dessa pessoa. Da mesma forma também por pastas, por usuários e grupos e por outras visões aqui, como por exemplo, backups, né? E o macro de informações aqui que a gente vai ter. E aí eu tenho uma super auditoria que vai trazer todos os itens que foram vistos, inclusive a visualização das auditorias para cada um dos usuários da sua organização. Existe uma camada aqui de configuração dentro do Zorro Vault, assim como os outros aplicativos. Você pode convidar usuários, pode criar grupo de usuários, pode impor o MFA para que essas pessoas tenham acesso às suas senhas. Você pode importar e exportar senhas, pode criar políticas de senha, uma política de senha forte, por exemplo. Qual é a quantidade de caracteres que você define para a criação daquela respectiva senha. Você pode criar categorias de senhas também. Você pode fazer solicitações de acesso a senhas para outras pessoas do meu time e vice-versa, para que você possa ter essas aplicações. Você pode baixar um arquivo de senhas para que você acesse isso offline. Esse arquivo ele vai ser gerado um .html com todas as informações criptografadas dentro dele. Tem controles refinados que você pode fazer a nível global, a nível de um usuário específico ou a nível de um grupo de usuário. E aí essas definições globais aqui, tá? Ele vai dizer para você se você pode adicionar anexo dentro dos seus arquivos, né? Se você pode adicionar você pode adicionar novas senhas. Então, tem vários itens aqui que você pode ir mexendo nessas configurações para tornar o Zorro Vault alinhado às regras de negócio da sua empresa. Aqui dentro você vai ter uma seção também de configuração, né? Então, qual que é o histórico de senha que ele vai limitar aqui o seu colaborador. Tem alguns agendamentos que você pode criar, né? Então, por exemplo, agendamento de relatório da organização e de usuário, você pode programar ele aqui dentro do Zorro Vault também. Backup de dados que você vai programar. Então, no meu exemplo, eu estou recebendo esses backups no meu e-mail, mas eu poderia enviar esses backups para outras nuvens de armazenamento. Alguns alertas que você pode definir também, ok? Então, quando uma pasta é adicionada, quando uma pasta é atualizada, quando alguma coisa é excluída, eu posso marcar essas informações e sempre que houver um acionamento desse, o administrador será informado a partir de um alerta gerado pelo sistema. Posso definir também o rebranding aqui da minha ferramenta, né? Ou seja, eu posso colocar o logo da minha empresa, o nome da minha empresa, uma breve descrição aqui de boas-vindas, tá? Para que você deixe o Zorro Vault com a interface da sua empresa. Personalização de usuário, né? Ou seja, se ele vai mostrar a senha, se ele precisa da senha, qual que é a configuração ali daquele determinado usuário, quanto tempo que vai ficar liberado esse painelzinho aqui, no meu exemplo 20 minutos, depois ele precisa digitar a senha novamente, certo? Os backups de nuvem, quando você tiver algum backup configurado, como por exemplo com o Zorro Work Drive, você vai ver as informações aqui dentro. Acesso de emergência, né? Ou seja, se eu perdi a senha mestre, o que acontece? Por padrão, você perde todas as suas senhas. Você precisa readicioná-las. Mas eu posso dizer um usuário de emergência
e eu posso declarar uma emergência caso eu tenha perdido aquela determinada senha, ok? Então, quando eu digo aqui, ó, eu posso dizer que essas senhas, elas vão ser acessadas por todas as pessoas da empresa por 2 horas para que elas possam compartilhar esse acesso comigo, ok? Restrição de IP, então eu posso adicionar, posso permitir que as pessoas só tenham acesso ao Vault dentro do IP da minha empresa. Ou eu posso fazer uma cerca geográfica, né? Dizer que eles só podem acessar a senha se minha empresa é em São Paulo, apenas em São Paulo, na cidade de São Paulo. Configurações de privacidade também para atender aqui as legislações como a GDPR, LGPD, né? Eu posso usar o autenticador Zoho OneOut para fazer o MFA da minha conta. E aqui tem uma seção para que eu possa alterar a minha senha mestra. Existe também as integrações, como eu disse, tá? Do Zoho Vault com o meu gerenciador de domínios, o Active Directory, por exemplo, com ferramentas de suporte técnico, além do Zoho Desk e outras ferramentas de mercado também. E aí eu poderia também vincular o Zoho Vault a uma ferramenta de observabilidade, ok? Da Manage Engine também aqui dentro e de outras ferramentas de mercado. Assim como eu tenho também a opção de criar webhooks de acordo com eventos que vão acontecer dentro do meu sistema para que ele envie para outras ferramentas de terceiro onde eu queira coletar esses logs. Bom, Zoho Vault é uma ferramenta que não precisa de muita configuração para que você possa utilizar. É um recurso que ajuda você a ter uma camada adicional de segurança dentro da sua organização e permite que você tenha um controle absoluto de todas as visualizações de senhas, aumentando profundamente a segurança e a forma com que você lida com informações sigilosas dentro da sua empresa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você tenha alguma dúvida sobre o Zoho Vault ou queira conhecer algum recurso adicional, nós estamos à disposição, basta deixar aqui nas descrições. Nos vemos nos próximos vídeos. Até logo!